Ciência. Fica agora com o Magazine de Ciência de Catarina Falcão. O Prémio Nobel da Medicina reconheceu este ano a pesquisa de Svante Pääbo, que conseguiu sequenciar o ADN do homem de Neandertal, alargando assim o espectro da investigação sobre esta espécie humana, desaparecida há mais de 35 mil anos, que apesar de muitas diferenças físicas, não seria assim tão diferente de nós na forma como agia e resolvia problemas. Para o investigador João Cascalheira, que trabalha no Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano, na Universidade do Algarve, a atribuição deste prémio ao seu colega sueco é um marco muito significativo para quem estuda a pré-história e reconhece uma série de descobertas que não só permitem conhecer o genoma do homem de Neandertal, mas também perceber porque é que só o homem atual chegou aos nossos dias. Este é um marco muito significativo para quem estuda pré-história, quem estuda os neandertais e até mesmo quem estuda paleoantropologia, portanto o estudo da evolução das espécies humanas no passado. E é importante porque faz o reconhecimento de uma série de descobertas que foram levadas por Svante Pääbo e a sua equipa em colaboração com outros investigadores que permitiram, portanto, sequenciar o genoma dos neandertais, que era uma coisa que não se tinha conseguido fazer até há uns anos atrás e que agora se tem praticamente o genoma completo, o que significa que nós podemos fazer uma série de outras análises que são muito importantes para perceber até mesmo porque é que nós fomos a única espécie, ou porque é que somos a única espécie hoje em dia a sobreviver no planeta. Uma das descobertas que se veio a fazer depois de sequenciar o genoma dos neandertais, por exemplo, foi a questão de, hoje em dia, com exceção do continente africano, a maior parte das pessoas em todo o mundo tem, em média, 2% de ADN neandertal, o que significa que, no passado, houve, de facto, trocas genéticas entre a nossa espécie e a espécie neandertal. Penso que até chegou a ser encontrado, não sei se é bem assim, mas até chegou a ser encontrado um género de híbrido em Portugal entre Homo sapiens sapiens e Neandertal, é isso? Sim. Para alguns autores, para os autores que publicaram esse trabalho, que, com base num enterramento que foi descoberto perto de Leiria e que ficou conhecido como o Menino do Lapedo, parece haver indícios de hibridização, ou seja, de uma mistura entre estas duas espécies, Neandertais e Homo sapiens sapiens, ali naquele sítio e com base naquele enterramento. Mas aí é preciso ser um bocadinho cauteloso porque essa hibridização não foi mostrada através da ADN, foi apenas mostrada através de traços morfológicos, porque, como a maior parte das pessoas sabem, os neandertais tinham características morfológicas bastante distintas das nossas próprias e aquilo que os autores viram naquela criança é que havia alguns traços que pareciam neandertais e alguns traços que pareciam Homo sapiens sapiens. Quais é que são as diferenças físicas e também cognitivas entre o Homo sapiens sapiens, ou seja, nós, e o homem de Neandertal? Bom, do ponto de vista físico, a ideia e aliás, qualquer pessoa que procure na internet por Neandertal versus Homo sapiens vai ver que há diferenças muito marcantes. Uma delas é, por exemplo, a questão aqui da cara em si e aliás, de todo o crânio em si. Portanto, enquanto que os Neandertais tinham, por exemplo, uma testa muito mais inclinada, menos direita que a nossa, tinham também aquilo que nós chamamos uma arcada supraorbital, portanto, a zona das sobrancelhas muito mais salientes. Do ponto de vista do físico, do tronco, seriam muito mais robustos, porque estamos a falar de indivíduos mais largos, mesmo com mais capacidade torácica, enquanto que a nossa espécie, seria essencialmente igual ao que nós somos hoje. Portanto, a nossa espécie não mudou muito morfologicamente desde há 40 mil anos para cá. Do ponto de vista cognitivo, aí há muito debate sobre isso. E aquilo que se tem vindo a descobrir é que, essencialmente, poderá não haver diferença nenhuma, porque do ponto de vista dos vestígios arqueológicos que se têm encontrado, os neandertais basicamente conseguiam fazer praticamente tudo aquilo que nós fazíamos há 40 mil anos atrás. Um dos grandes exemplos disto, diretamente relacionado com a cognição, é a questão da arte neandertal, que foi publicada e encontrada há uns anos atrás, aliás com sítios, sobretudo em Espanha, não é? Grutas em Espanha, que os investigadores conseguiram datar aquela arte e mostraram que não pode ter sido feita por nós, pela nossa espécie, mas sim por
neandertais. Portanto, esta diferença cognitiva tem-se vindo a esbater ao longo do tempo e hoje em dia aquilo que parece ser razoável argumentar é que não havia grande diferença cognitiva. Portanto, há esta questão então da ciência e da análise do ADN, que essa foi então avançada por este Nobel da Medicina, que recebeu este ano em 2022, mas há então toda esta investigação ainda a fazer, que é uma investigação de campo, uma investigação que pertence aos arqueólogos, aos paleontólogos, que é tentar perceber como é que estas pessoas viviam. Exatamente. Aqui na Universidade do Algarve, por exemplo, fomos recentemente congratulados, acho que posso usar essa palavra, com 2 projetos europeus que exatamente tentam perceber porque é que os neandertais desapareceram, como é que desapareceram e como é que chegaram as primeiras comunidades da nossa espécie à Europa. No caso da minha colega Vera Aldeias, ela vai trabalhar com ADN, precisamente, mas ADN extraído não dos ossos, mas dos sedimentos que estão dentro das grutas que estas populações ocupavam, e isto vai ser muito relevante porque muitas das vezes a preservação dos ossos há 40, 50, 70 mil anos atrás não é suficientemente boa para extrairmos ADN e, portanto, o sedimento que lá está pode conter vestígios desse ADN e pode-nos mostrar quando é que aquelas pessoas lá estiveram, enquanto que o meu próprio projeto, que se vai focar especificamente aqui na Península Ibérica, mais propriamente no sul da Península Ibérica, vai tentar perceber e descobrir novas evidências de como é que os neandertais desapareceram aqui nesta região. Neste caso, então, do projeto Finisterra, que está a liderar, quais é que são as hipóteses para o desaparecimento do homem neandertal? Bom, as hipóteses são as mesmas que estão na mesa há já vários anos. Portanto, a primeira hipótese será efetivamente alterações climáticas, e nós sabemos que naquele período que associamos ao desaparecimento dos neandertais, há de facto um acentuar das condições mais drásticas de clima, portanto mais frio, mais seco, variações mais frequentes e, portanto, isso pode ter tido um impacto grande nas populações. A segunda hipótese é a competição direta com o Homo sapiens sapiens, portanto, a partir do momento em que estas populações estão num mesmo território ao mesmo tempo e competem pelos mesmos recursos, talvez os Homo sapiens sapiens poderão ter tido alguma vantagem adaptativa e, portanto, poderão ter basicamente explorado os recursos de forma muito mais eficiente e não ter deixado quase nada para os neandertais. E, por último, uma outra ideia, uma outra hipótese que está sobre a mesa é a questão demográfica, porque, ao contrário da nossa espécie, os neandertais parecem ter tido tendência para viver em grupos mais isolados, grupos mais pequenos. E isto, do ponto de vista evolutivo, é muito importante. Se uma população não se move e não tenta encontrar parceiros, até mesmo do ponto de vista da seleção sexual, noutros grupos, vai acabar por haver muito o chamado inbreeding e, portanto, a população não tem viabilidade a longo termo. E uma das possibilidades, então, é que a Península Ibérica possa ter sido um dos últimos sítios onde eles viveram, um género de último reduto. Exatamente. E isso está relacionado, pode estar relacionado com condições climáticas, efetivamente, porque o sul da Península Ibérica, sendo uma região mediterrânica, terá tido condições mais estáveis do ponto de vista climático e, portanto, poderá ter providenciado esta paisagem e esta quantidade de recursos e diversidade de recursos permitiram a sobrevivência dos neandertais até mais tarde, mas poderá também, e tem a ver de certeza, com a questão de como é que os Homo sapiens sapiens entraram na Europa. Portanto, nós sabemos hoje em dia que há uma espécie de vaga de avanço que vem do leste e o último sítio a ocupar é efetivamente aqui a Península Ibérica, nomeadamente as costas mediterrânicas e atlânticas da Península Ibérica. Ouvimos o investigador João Cascalheira, que juntamente com a sua equipa da Universidade do Algarve recebeu recentemente uma bolsa de 1,9 milhões de euros para, através do projeto Finisterra, descobrir as causas do desaparecimento do homem neandertal, com a pesquisa a situar-se no sul da Península Ibérica. Obrigada por ter acompanhado este magazine de ciência. Até para a semana.